Amém, boa noite. Você está feliz? Amém, eu também. Abra sua Bíblia, abre em João, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 3 ao 11. Amém, o pastor Ângelo, ele deu essa mensagem para mim. Na verdade, ele deu um tema e aí pediu para que eu desenvolvesse essa mensagem. Mas ela tem a ver com aquilo que ele já estava pretendendo pregar e falar, e eu só peguei, na verdade, o tema e desenvolvi acerca de um pensamento, em cima de um versículo, de um texto, e com uma linha de pensamento. E ele me deu essa responsabilidade de trazer essa mensagem, que é sobre viver na graça, estar livre da acusação do pecado. Amém? João, capítulo 8, do versículo 3 ao 11, que nós vamos ler. Os escribas e fariseus trouxeram até ele, está falando de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e tentarem ou terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Versículo 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que será falado nessa noite, Pai, acerca da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui para entender, Pai, compreender o que o Senhor quis dizer com esse texto, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, ilumina a nossa mente com o Teu conhecimento, Pai, com a palavra que é viva até hoje, Senhor, com a palavra que é verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a andar por essa rua e enxergar com misericórdia aqueles que o Senhor enxergou com misericórdia, Pai. Assim como o Senhor enxergou a nós quando nós não tínhamos a Ti com misericórdia, Senhor. Nos ensina a olhar para aquele que está pecando, Pai, como aquele que o Senhor ama, Pai. Aquele que o Senhor tem misericórdia e encontra com graça, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um coração como o Teu, Pai. Nos dê um coração, Pai, que vê misericórdia, aonde os homens veem condenação, Pai. Que vê, Senhor, justiça, Pai, aonde os homens veem injustiça, Senhor. Em nome de Jesus, olha para nós e libera dos céus uma porção do Teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra, Senhor, a profundidade do Teu Evangelho, Senhor, das boas novas que o Senhor anunciou a nós através dessas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, nós não sabemos nada, Senhor. Limpa a nossa mente agora do nosso conhecimento carnal e nos reveste do Teu conhecimento, Pai, do conhecimento das profundezas do Teu conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, nos orienta, Pai, nos explica, Senhor, nos direciona à verdade, Pai, a verdade que está no Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, porque necessitamos disso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Antes de explicar um pouco e entrar no texto, eu quero falar sobre a perspectiva do Senhor em relação ao Evangelho. O Evangelho é uma história. Ele começa do Gênesis na Bíblia e termina em Apocalipse. Eu sempre visualizo tudo na Bíblia, eu até falava com os meus pais essa semana, que eu sempre olho a Bíblia numa perspectiva geral. Eu não consigo olhar
numa perspectiva isolada. Todos os fatos, eles acontecem e eles são um só, do começo ao fim da Bíblia. E é uma só motivação que eles estão lá, por uma só motivação que eles estão lá. Então, o Evangelho, ele percorre toda a Bíblia como uma história enorme e que nós temos que compreender cada etapa dessa história. E o Evangelho, assim, discernindo e estudando, existem várias formas de você abordar, mas eu entendo que o Evangelho, e para ratificar ou intensificar o poder da mensagem que está em João 8, ele está dividido em mais ou menos 4 etapas. A primeira etapa é a respeito da criação. A gente fala da criação do homem. Deus é santo, poderoso, acima de todos os homens, ele governa sobre a terra, antes mesmo do mundo existir, ele governava, e ele resolveu criar o homem e criar a terra. Ele fez a luz, fez a escuridão, ele separou o céu da terra, ele separou os firmamentos, céu e terra, ele colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, ele criou os animais da terra, encheu com vegetações, animais, água, dividiu os mares, colocou rios, separou a terra dos mares, ele fez todas as coisas. E o Senhor, que é santo e poderoso, ele criou a terra segundo a sua vontade e para a sua glória. Amém? Ele criou também a mim e a você segundo a sua vontade e para a sua glória. Então, nós temos o primeiro aspecto do Evangelho, que é a criação, ou criacionismo, que é Deus criando a terra e aqueles que estão lá habitando. O segundo aspecto é a queda do homem. O homem que foi feito segundo a imagem e semelhança do Pai, do Deus vivo, do Deus santo e poderoso que nós estamos falando, ele pecou, e isso afastou o homem da presença de Deus. Ou seja, Deus criou o mundo, Deus criou o homem para ser glorificado nele. E o homem, pecando, se afastou da presença de Deus. A partir do pecado, o homem caiu da presença de Deus. E a partir desse momento, céus e terra foram separados. Homem e Deus foi separado. Deus criou o homem para se relacionar com ele. A partir do pecado, esse relacionamento se tornou inviável, porque Deus é um Deus santo e ele não tem comunhão com o pecado. Amém? Então, nós temos a criação e a etapa da queda do homem. Eu quero ler Romanos com você, capítulo 3, que evidencia exatamente essa questão. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos e uma vez pecando, estamos afastados da glória de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e buscando uma forma de reconciliar esse relacionamento perdido, ele entrega o seu Filho, que vai cumprir na terra uma obra redentora, uma obra através da cruz, que nos fará reconciliar com o Senhor. Ou seja, Deus, em sua infinita misericórdia e graça, envia seu Filho à terra para viver nessa terra como ser humano, estando sujeito e possibilitado a pecar, mas não pecando, e morrendo na cruz e ressurgindo dos mortos, nos salvando do pecado. Ou seja, através de Jesus e da obra da reconciliação, que é o ministério da reconciliação, através do Evangelho, que é a Boas Novas, ele é crucificado, depois ele é ressurreto, porque nele não havia pecado. E a partir dessa ressurreição, ele nos dá vida, mediante a uma resposta. Ou seja, nós temos a criação, a queda, a obra de Jesus Cristo, e agora ele exige de nós uma resposta. E que resposta é essa? Quando ele começa a pregar o Evangelho, ele diz que o Evangelho chegou, as boas novas chegaram, e ele exige algo de nós: arrependimento e fé. A partir do arrependimento e da fé que está nos nossos corações, nós somos capazes de entrar na comunhão com Cristo, crendo que nós somos pecadores, mudando a nossa mente, focando e olhando para Cristo, possamos viver novamente em comunhão com o Senhor. Então, através
da crucificação de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, nós temos capacidade de responder a esse ato, ou a essa obra da crucificação e da restauração do homem em arrependimento e em fé. Nós podemos nos arrepender do pecado e agora, com fé em Jesus Cristo e na sua obra, nós temos acesso ao Pai. Amém? E essas são as boas notícias. É isso que Jesus veio trazer como as boas novas. E é isso que nós temos que nos alegrar todos os dias, porque essa obra é da reconciliação do homem com Deus. E uma vez reconciliados, céus e terra se conectam e nós temos livre acesso ao Pai. Uma vez que nós fomos separados através da obra de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Agora não será mais pelas suas obras, ou pelo que você pode fazer, ou pela sua justiça própria, mas mediante o seu arrependimento e a sua fé. Em Atos, quando os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar o Evangelho, eles deixaram muito claro a forma como eles pregavam o Evangelho. Em Atos 2:38, nós vemos eles falando e Pedro pregando a respeito do Evangelho. Orientou-lhes Pedro, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Em Atos 26, versículo 20, nós vemos também o apóstolo testemunhando a respeito disso. Versículo 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, e em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. Ou seja, agora a vida que Cristo nos oferece é uma vida mediante a fé e o arrependimento, crendo que nas nossas obras nós não podemos ver a Deus, nós não podemos ter a comunhão com Deus mediante a nossa própria justiça, mas segundo a justiça de Cristo nessa terra e mediante ao nosso arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Uma vez entendendo e vivendo de uma maneira, agora eu vivo de maneira contrária. Mas não é qualquer mudança de mente. É uma mudança de mente mediante a vontade do Senhor. Você não simplesmente muda a mente e está arrependido segundo Cristo quer que você fique. A sua mudança de mente tem que ser de acordo com a palavra e a vontade que Cristo se expressa para que você mude. A sua mudança de mente é viver longe e ao contrário do que o mundo vive. Viver longe do pecado, daquilo que uma vez te condenou após a sua criação. E mediante a fé, crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, confessando com a sua boca isso, você confessando publicamente a sua fé, você crê que esse Senhor, que foi propiciação e expiação pelo teu pecado, Ele é capaz de te levar ao Pai. Então você nunca vai, e eu quero que isso fique claro, conseguir, mediante as suas obras, um acesso ao Pai. Porque você, na sua condição inicial, é pecador. Entenda, Jesus viu a sua condição inicial de pecador, teve misericórdia para com você, te entregou graça, e agora a sua posição é de justo diante de Deus. Mas a sua condição continua de pecador. Embora nós estejamos numa posição agora de justos e santificados diante de Deus, a nossa posição inicial é de pecadores, é daqueles que transgridem a lei do Senhor, transgridem aquilo que é ordenança do Senhor. Quando o Senhor, Deus Pai, coloca Adão no jardim do Éden, Ele coloca apenas uma lei, que ele não comesse do fruto. A partir dessa lei, a cobiça do homem apareceu, da mulher especificamente, e aí veio o pecado. Então a lei que o Senhor coloca para nós evidencia o nosso pecado. A partir do momento que nós não conseguimos fugir do pecado, nós precisamos nos arrepender e entregar tudo que nós temos aos pés de Jesus. Esse é o ministério da reconciliação e essa é as boas novas que Cristo nos faz anunciar ao mundo. É por isso que você vive, é por isso que você tem a sua vida e vida em abundância. É por isso que nós podemos crer que uma vez mortos com Cristo, crucificados com Cristo, nós temos vida com Cristo. Porque uma vez que Ele foi ressurreto diante do Pai, nós também
ressurgiremos e iremos para o céu, e não morreremos com o nosso pecado. Mediante a morte aqui na terra, para a nossa carne, nós poderemos viver com Cristo. Nós poderemos viver no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, diante do Pai, para contemplar e adorar a sua beleza e a sua grandeza. E uma vez agora separados e uma vez santificados, nós podemos ter o relacionamento com Deus que Ele queria desde o início com a sua criação. Amém? Então, o que Ele nos ensina é que nós participemos desse reino, participemos dessa comunhão com Ele. Ele, mediante ao nosso pecado, Ele se entristece com o nosso pecado. Amém? Você entende isso? Ele se entristece com o nosso pecado e a nossa separação. E o que Jesus vem trazer, vem entregar para nós através das boas novas, é para que nós nos entristeçamos também junto com Ele. Mas não um entristecer segundo o mundo, que não leva ao arrependimento, não leva à salvação, leva à morte. Mas um entristecer segundo Deus, que nos leva ao arrependimento e nos leva à salvação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 ao 10, vai falar sobre isso, nós vamos ler aqui. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim... produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação, porém a tristeza do mundo traz a morte. Então o que Cristo nos faz entrar é na sua tristeza, na tristeza segundo Cristo, para que possamos ter arrependimento e isso gere salvação em nós. Essas são as boas notícias. Nós precisamos viver segundo esse evangelho. E esse evangelho muda toda a nossa perspectiva em relação a como vemos o mundo. Porque uma vez tendo sido encontrado em misericórdia diante do Pai, nós precisamos encontrar misericórdia ao olharmos para aqueles que precisam também. E isso deixa claro o que Jesus nos quer dizer com João capítulo 8. Jesus condena algo muito sério, que ele condenava diversas vezes com os escribas, com os mestres da lei, com os fariseus, que é a hipocrisia no julgamento humano. Nós entendendo o evangelho, compreendendo que nós não merecemos nada, nós estávamos destituídos da glória de Deus e agora nós estamos reconciliados através de Cristo, nós enxergamos com misericórdia, da mesma misericórdia que nos foi enxergada também. Da mesma misericórdia que nos foi dada, nós entregamos àqueles que precisam também. Porque reconhecendo essa condição, nós temos que entender que outros também estão nessas condições. E eles precisam da mesma misericórdia. Então não é mais para nos orgulharmos porque estamos em Cristo e diante do Pai em comunhão. Mas é uma vez separados da glória de Deus, nós entendermos a nossa pequenez e entregar aquilo que nos foi entregue para outras pessoas também. O que Jesus está condenando são esses homens que uma vez se colocando numa posição de justiça, se acharam no direito de julgar uma mulher que estava em pecado, quando na verdade eles estavam em maior pecado. Quando nós entendemos a nossa posição, nós mudamos a nossa perspectiva. Quando nós entendemos quem nós somos, aquilo que nos foi entregue, nos foi tirado e entregue novamente, nós entendemos como Cristo quer que nós enxerguemos as pessoas. Da mesma forma que Ele enxergou a você. Então a sua posição agora de justo diante de Deus não te dá o direito de condenar aqueles que não estão justos diante de Deus, aqueles que não se encontraram com Cristo. Então, João, capítulo 8, versículo 7, fica claro isso. Jesus dá uma resposta, e eu quero te explicar ou aprofundar essa resposta com você. Depois de os homens trazerem essa mulher e colocarem ela diante de todos do povo, e julgarem ela, pedindo para que ela seja condenada à morte, Jesus, vendo aquela situação, ele continua a escrever e finge que não viu. Depois, esses homens insistiram com Jesus e ele dá uma resposta que nos ensina algo poderoso.
porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Depois disso nós vemos, e novamente ele inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, essa resposta de Jesus, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Eu quero primeiro deixar claro uma coisa, e ressaltar algo poderoso nessa passagem. Jesus ficou sozinho com essa mulher. Qual foi a condição de sair daquela sala? De que se alguém tivesse pecado, ou não tivesse pecado nenhum, atirasse a primeira pedra. Como não tinha ninguém lá, a não ser Jesus, que não tivesse pecado, todos saíram. A condição para sair daquela sala é de que alguém ali não tivesse pecado. Então Jesus ter ficado na sala junto com aquela mulher sozinho, evidencia que ele não tinha pecado. Mas ninguém naquela sala ali tinha pecado, naquela sinagoga, naquele templo. Então, o que nos mostra é que, a não ser Jesus, todos pecaram e todos estão condenados diante de Deus. Jesus era o único justo e santo naquela sala. Então, ele era o único capaz de condenar e julgar aquela mulher. Mas nenhum homem era capaz de fazer isso. Então, Jesus evidencia essa hipocrisia no julgamento dos fariseus, porquanto eles tinham maior pecado, às vezes maior ou igual, do que aquela mulher. Então, essa hipocrisia no coração dos homens eram condenadas. O que Jesus está apontando é falando: vocês não são capazes de julgar essa mulher, eu sou. E essa mudança muda toda a nossa perspectiva, porque Jesus nos mostra que todos nós somos pecadores e todos nós necessitamos da sua graça. Logo, essa condição pecaminosa nos dá uma nova visão a respeito daquele que precisa dessa misericórdia também. Uma nova visão, entenda, uma nova visão nos é dada a partir do nosso reconhecimento da nossa condição inicial. Porque a nossa condição inicial é de pecado, a nossa posição atual é de justos, mas não mediante a obras. Então, isso muda a nossa perspectiva em relação ao outro, em relação a você com seu irmão, em relação a você com aquele que não reconheceu a Cristo novamente. Então, é preciso entender que Jesus nos ensina a lidar com aqueles que estão ainda longe de Cristo e precisando de redenção. Você foi entregue a você uma misericórdia e uma graça. Você aceitou isso através do seu arrependimento de Jesus e do senhorio de Jesus através da fé. E isso você tem que entregar a quem precisa também. Então, Mateus 7 deixa mais claro o que Jesus nos ensinou a respeito disso também. Versículo 1 ao 5 que nós vamos ler. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes de julgarmos, o que Cristo está nos ensinando? Tira primeiro aquilo que está te atrapalhando em enxergar aquilo que está errado no outro. Primeiro, faça uma avaliação, uma autoavaliação em você. Faça um julgamento na sua vida, nos seus atos, naquilo que você considera como certo, para antes emitir qualquer julgamento em relação ao outro. Porque da mesma forma que você está julgando um pecador, você é pecador também. E você não é capaz de condenar aquele que está na mesma condição de pecador que você. Então ele está falando, na mesma medida que vocês julgam, vocês serão julgados. Ou seja, a medida que eu uso para julgar, essa medida vai ser usada para me julgar. Então, isso é muito poderoso no sentido de que é perigoso. No momento que nós enxergamos e evidenciamos uma prática de pecado, o nosso primeiro ato é apontar esse pecado. Quando, na verdade, o nosso primeiro ato, assim como foi conosco, é olhar com misericórdia. É entregar uma esperança de perdão para aquela vida. Os nossos atos, todos os dias das nossas vidas, têm que ser iguais ao de Jesus.
ou pelo menos o mais parecido com Jesus. É isso que ele nos ensina. Ele nos ensina a sermos como ele. Logo, quando ele via um pecador, ele não via uma pessoa totalmente perdida e incapaz de se chegar até Deus, mas ele via uma esperança. Ele via uma pessoa que teria a capacidade de se achegar a Deus novamente. Jesus sempre olha com amor para os seus filhos. Ele veio para todos, para salvar eu e você, não só os que estão aqui nessa igreja, mas os que estão nos bares, os que estão nas ruas, todos aqueles que de certa forma não tiveram contato com o Evangelho. Ele veio para todos. E o nosso papel é levar aquilo que nos foi encontrado para essas pessoas. É levar aquilo que nos foi entregue como um dom divino de Deus a todas as pessoas que necessitam. Então, a nossa perspectiva muda em relação à nossa condição. A partir daquilo que a gente entende que é a nossa condição, a nossa perspectiva muda. Então, a condição pecaminosa do nosso coração, ela é evidenciada na cruz. E mediante o arrependimento, nós temos uma nova posição diante de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Mas o fato é que Jesus não condena o julgamento em si. Ele diz, primeiro tira a trave do teu olho, para então tirar o cisco do teu irmão. Entenda, só porque você é pecador e o seu irmão é pecador, vocês não têm que viver em pecado. E o pecado não deixou de ser pecado. Aquilo que é errado diante de Deus, não deixa de ser errado diante de Deus. Uma vez que você tem que avaliar a você mesmo, você não tem que deixar de avaliar e julgar aquilo que está à sua volta. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Nós como cristãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos entender e compreender aquilo que é pecado, para uma vez compreendendo isso, julgar se isso é correto ou não, se isso tem que ser feito ou não. O apóstolo Paulo diz acho que 2 Coríntios, capítulo 11, para aquela igreja, que eles devem julgar as suas questões entre si, que é vergonha para eles levarem as suas questões para juízes incrédulos. Ou seja, ele pergunta, não há sábios dentre vós que possais julgar as coisas mínimas? Vocês julgarão os anjos, vocês julgarão o mundo, mas não são capazes de julgar as pequenas coisas dentre vós? Nós somos chamados a julgar. Nós somos separados e santificados, e o pecado não deixa de ser pecado, só porque nós fomos reconciliados, e a nossa condição original é pecaminosa. O julgamento, ele deve existir, e ele deve ser feito segundo os frutos daquilo que nós vemos. Nós somos incapazes de julgar as intenções do coração. Só Cristo, só o Deus Pai é capaz de enxergar o teu coração, mas os frutos nós podemos julgar. Eu tenho uma frase de um pastor chamado John Bevere. Ele fala algo interessante a respeito disso. Uma vez uma mulher estava diante dele no gabinete e ela falou, e ele estava apontando um pecado na vida dela, e ela fala, mas o Senhor não conhece o meu coração. E aí ele responde, Jesus não mandou você pegar uma furadeira, furar um tronco até o fundo dele para encontrar o coração da árvore e descobrir algo. Ele mandou olhar os frutos. Ele não mandou olhar o seu coração e descobrir as intenções do seu coração. Ele mandou olharmos os frutos. Os seus frutos serão julgados diante do Pai. Não sei se condenados ou não. Uma vez que os seus frutos são bons, você será justificado. Uma vez que os seus frutos são ruins, você será condenado. Nós não podemos fugir do julgamento do Senhor. Nós temos que entender que esse julgamento irá existir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler o que está lá. Fica claro isso? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Nós seremos julgados diante do Pai. Uma vez que nossos frutos são bons, nós seremos justificados, porque nós teremos nos arrependido
e mediante a fé, crido no nome de Jesus Cristo. Mas uma vez que nossos frutos forem maus, nós seremos condenados. Entenda que os seus frutos só serão bons quando você se arrepender e ter fé em Cristo Jesus. É impossível ter frutos bons sem o arrependimento e a fé. É por meio do Espírito Santo que nós temos os frutos, não é? Por meio do relacionamento do Espírito com o Espírito Santo que nós temos os frutos. Depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor libera dos céus o Espírito. E esse Espírito nos ensina, Ele nos orienta e Ele faz vir, surgir através de nós os frutos dEle. É mediante esses frutos que nós seremos julgados e justificados diante do Pai. Você não pode ter frutos bons sem Cristo Jesus. Você não pode ter frutos bons sem a obra redentora de Jesus Cristo. Então entenda, essa é a sua condição, mas ela pode mudar. E você será julgado por aquilo que são os frutos que fluem do teu coração. Cuidado com os frutos que você dá. Aquilo que você dá como fruto, seja no seu dia a dia, não somente na igreja. É incrível como alguns homens de Deus, durante a história, eles fingiram ser homens de Deus, ou uma vez que entraram em pecado e não saíram mais, fingiram ser homens de Deus pelos dons do Espírito, por aquilo que foi derramado para a vida deles. Mas nós não seremos julgados pelos dons do Espírito. Eles são dados de graça. Eles não são dados mediante a sua obra ou o que você pode fazer. Nós seremos julgados pelos frutos do Espírito. Você pode profetizar, falar em línguas, entregar uma profecia, curar enfermos, mas se os seus frutos não forem bons, você não estará com Cristo na eternidade. É fato que nessa terra é muito fácil enganar, é muito fácil fingir que nós estamos diante do Pai, que nós vivemos uma vida de santidade, mas diante do Pai não há nada, não há como esconder. Por quê? Porque Ele julga a intenção do seu coração, não somente o que está evidente, o que está aparecendo. Então, não há como fugir desse julgamento, mas mediante a essa reconciliação, nós temos que olhar com outra perspectiva aqueles que precisam dela também. E eu quero trazer outra realidade para vocês nessa noite, que é a realidade de uma verdade, ou de uma realidade, de uma lei que está descrita na palavra. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. É uma lei do Senhor. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Quer seja misericórdia, quer seja perdão, quer seja condenação, quer seja ira, quer seja raiva. Qualquer coisa que nós plantarmos na terra, nós colheremos também. É uma lei irrevogável do Senhor. Então, eu quero que você entenda que Jesus nos ensina a olhar com outra perspectiva para aquelas pessoas que necessitam da mesma coisa que nós necessitamos um tempo atrás. Então, Ele nos ensina a olhar com misericórdia para quem precisa de misericórdia. E nós precisamos entender essa dinâmica. E por que isso é tão importante no reino de Deus? Porque aquilo que nós estamos entregando, nós vamos receber também. Quer agora ou quer no futuro, nós vamos receber. E isso não tem como fugir. Tudo que você planta na sua vida hoje, você irá colher no futuro. Quer sejam coisas boas ou ruins. Eu quero mostrar para vocês, através da Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 7, uma realidade que é perigosa. Porque nós tendemos a olhar para as nossas falhas, para as nossas próprias falhas, com muita misericórdia, enquanto para as falhas dos outros, com muita condenação. Nós tendemos a olhar para aquilo que nós fazemos aliviando a nossa barra. E tendemos a olhar para o que o outro faz, aquilo que ele comete, com muito rancor e condenação. Aquilo que eu enxergo no outro, aquilo que eu faço para o outro, voltará para mim. Então você quer ser encontrado em misericórdia? Quer viver segundo a misericórdia do Senhor? Pregue e fale a misericórdia também. Nós vemos essa dinâmica acontecer e é uma dinâmica perigosa através da vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Antes disso, nós vemos Davi em pecado com Batseba. Ele viu uma mulher nua do seu terraço
desejou essa mulher, teve relações com essa mulher enquanto seu marido estava em guerra, e essa mulher engravidou. Depois ele busca esse marido dessa mulher, Urias, da guerra, ele faz ele voltar depois para tentar enganar, fazer com que ele tivesse relações com ela, para que esse filho não ficasse claro de que foi para outro homem e causasse maldição para essa mulher. Ele não conseguindo isso, ele envia Urias para a guerra, para que ele morra na guerra. Nós vemos o pecado de adultério e também de traição do seu próprio servo, do seu próprio homem que lutava por ele em batalha. Esse pecado, na minha concepção humana, moral, é muito pior do que o pecado que essa mulher em João 8 cometeu. Não só adultério Davi cometeu, como traição. E ele era um homem de guerra, era um homem que lutava, e homens lutavam por ele. E ele pega esse homem que dava vida por ele e mata, porque ele desejava a mulher dele. Isso é uma das mais cruéis formas de pecado para mim. É uma coisa horrível que Davi cometeu. Então Deus envia um profeta para falar a Davi, Natã. E eu quero ler o que Natã fala para Davi com vocês. Capítulo 12. Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade, ou alegoria, mesma coisa. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha, que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela, e aqui ele está se referindo a Batseba, sua mulher. Ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo, e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira, que ele fala de Davi, que pertencia ao pobre, e a serviu ao visitante. No mesmo instante, se encheu Davi de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes mais, ou 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. É incrível como Davi olha para esse homem da alegoria com tamanha condenação, com tamanha raiva, porque é um ato horrível. Esse homem da alegoria, ele tinha uma cordeirinha que cuidava muito bem. Uma vez que ele precisava de ajuda, ele não encontrou ajuda diante desse homem rico. Esse homem rico, no entanto, ele pega essa cordeirinha dele e deixa ele sem nada. Ou seja, ele está falando de uma coisa que poderia acontecer no reino de Davi, na cidade de Davi. E Davi fala logo: esse homem morrerá, esse homem agiu sem misericórdia, e ele deve ser condenado. Mas é incrível como Davi, ao descobrir que Natã falava do próprio Davi, dele próprio, como a perspectiva dele muda. Porque Davi, ele viu através da alegoria a mesma coisa que ele havia feito. E agora a perspectiva muda totalmente, uma vez que ele, pecando, ele via com misericórdia a si mesmo, ele não pode ver com misericórdia esse homem da alegoria. Então nós vemos no versículo seguinte, versículo 7, então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, e assim dizia Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das suas mãos de Saul. E aí ele continua a falar. Davi olhou com um olhar de condenação para esse homem na alegoria, mas estava tratando com misericórdia o seu próprio pecado. É incrível como essa narrativa aponta para a mesma narrativa de João 8. Parece que os homens, quando viram a mulher em adultério, deveriam condená-la, se sentiram na responsabilidade de condenar, quando eles próprios não olharam para o seu próprio condicionamento, para a sua própria condição de pecado. É incrível quando nós olhamos para o próximo, nós vemos
pecado, nós vemos erro, nós vemos condenação. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos isso. Nós vemos misericórdia, é incoerente, é hipocrisia. E é isso que Jesus condena. Jesus condena a hipocrisia no julgar ao próximo. Então, nós precisamos julgar da mesma medida que nós somos julgados. Amém? Se você é julgado com misericórdia mediante o arrependimento e fé em Jesus Cristo, você deve entregar misericórdia também. Não use 2 pesos e 2 medidas para os seus julgamentos. Use o mesmo peso e use a mesma medida. Porque uma vez reconciliado com Cristo, você tem que pregar essas boas novas. Você não tem que condenar aqueles que vivem em pecado. Mateus 18 evidencia a mesma dinâmica. Porque nós precisamos enxergar isso. E Jesus orienta por diversas vezes, em diversas parábolas, a respeito da lei da semeadura e daquilo que nós temos que fazer para o próximo, para que aconteça conosco. Então, nós temos que julgar na mesma medida que somos julgados e perdoar da mesma medida que somos perdoados. E nós vemos em Mateus 18, Jesus contar uma parábola a respeito do perdão do seu servo, de um rei para um servo e de um servo para um conservo. Nós vemos em Mateus 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Pedro era extremamente... Durante a narrativa do Evangelho, nós vemos isso, que Pedro era exagerado com aquilo que falava. Ele era muito 80 em relação a 880. Ele ia muito de um extremo para o outro muito fácil. Ele aumentava as coisas ou diminuía. Nós vemos isso na narrativa do Evangelho com a vida de Pedro. E aí ele acha que 7 vezes é um número muito bom para se perdoar. Na verdade, ele gostava de levar as coisas ao extremo, então ele mostra generosidade ao dizer que 7 vezes que ele deveria perdoar era o bastante. Perguntando para Jesus, é 7 vezes? Ou seja, eu estou sendo bem generoso. Mas em resposta, Jesus disse, e Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. O que Jesus estava evidenciando aqui é que o perdão que nós deveríamos entregar ao próximo é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar ou que nós recebemos. O perdão que nós recebemos é uma dívida impagável e a nossa resposta a esse perdão deve ser perdoar aos outros. No versículo 23 nós vemos ele contando e começando a contar a parábola. Entenda que Jesus contou essa parábola por causa dessa pergunta de Pedro. Versículo 23, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei. Esse rei representa Deus Pai, que decidiu acertar contas com seus servos. Versículo 24, quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, sendo convertido para o nosso valor atual, fica na faixa do R$ 1 bilhão ou bilhões de reais. É muito dinheiro, é um valor que é impossível de pagar para qualquer homem. Acima de 4 bilhões ou 8 bilhões por aí, se a gente converter do valor daquela época para o valor atual. Então, nós vemos que é uma dívida impraticável, é impossível pagar. Verso 25, porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Uma vez que nós não podemos pagar tamanha dívida que nós temos para com o Pai, através do nosso pecado, através da nossa justiça própria, nós somos destinados e destituídos da glória dele. E aí nós somos condenados ao pecado. É o que está acontecendo aqui. E no versículo seguinte, o servo, e está aí a nossa resposta. Então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Entretanto, saindo aquele servo, e esse servo somos nós, encontrou um dos seus conservos, ou seja, está falando do irmão que está do teu lado, que lhe estava devendo 100 denários. 100 denários, ele está por volta de 40 mil reais.
Ou seja, há uma discrepância absurda da dívida que foi sanada pelo Senhor em relação ao seu servo, para do servo para o conservo. E aí, versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando-me: pague o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E no verso 35 nós vemos: assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. O que Jesus está nos ensinando é: você perdoar a seu irmão condiciona você ser perdoado pelo Pai. A sua incapacidade de perdoar aquele que te ofende ao teu irmão se tornará a incapacidade do Pai de te perdoar, porque Ele não viu você ter misericórdia, então Ele não vai responder em misericórdia também. Nós precisamos entender que tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Então semeie perdão, semeie misericórdia, para que ao Senhor te encontrar nos céus, Ele possa ter misericórdia de você também. Então nós precisamos entender essa dinâmica que fica evidente em diversos textos, assim como em Samuel, como em João 8, como em Mateus 18, nós precisamos entender que essa dívida que nós devíamos ao Senhor era impagável e foi liquidada através de Jesus Cristo, da sua obra. E mediante essa obra, agora nós devemos pregar e praticar a mesma graça e misericórdia que nos foi dada. Nós precisamos entregar aquilo que nos foi dado. Precisamos pregar aquilo que nos foi ensinado. Você não pode ter justiça própria. Você foi destituído da glória de Deus. A sua condição não é de justo diante de Deus. A sua posição agora é por causa de Jesus, não por causa de si mesmo. Então Jesus, para confirmar isso, Ele nos ensina a orar de uma forma muito específica. E é importante nós entendermos, porque isso é muito sério. No capítulo 6 de Mateus mesmo, versículo 2, Ele nos ensina a orar ao Pai: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você só será perdoado diante do Pai quando você perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te devem algo, aqueles que estão da mesma forma que você, condenados originalmente ao pecado. O papel da igreja na terra é liberar e entregar a graça de Cristo. A nossa responsabilidade aqui na terra é ser embaixador do reino dos céus para pregar o ministério da reconciliação com Cristo, mediante ao arrependimento e a fé. O nosso papel como igreja é ir do mundo afora e dizer para todo mundo que há uma esperança, há uma forma de se reconciliar com Cristo. E essa forma não é diante das suas justiças próprias, daquilo que você pode fazer ou não pode fazer. É mediante ao seu arrependimento, a sua mudança total de mente para esse mundo. Você agora não vive mais para esse mundo, mas vive para a eternidade, com uma perspectiva eterna, segundo a vontade do Deus Pai, para que você fosse levado ao reino dele. Entenda, a nossa perspectiva tem que mudar quando nós entendemos o Evangelho do Senhor. Quando nós entendemos o perigo que nós corríamos sem Jesus Cristo. Nós arderíamos no fogo do inferno
se nós não tivéssemos a Jesus Cristo. Isso é muito sério. Eu preciso que você entenda isso, porque muitas pessoas, e eu acredito, muitas pessoas mesmo, não vão encontrar ao Senhor, ou não vão ter as suas vidas redimidas, porque deixaram nessa terra falta de perdão, ou não perdoaram aqueles que de alguma forma ofenderam a essas pessoas. Você precisa experimentar algo novo com o Senhor? Você se sente apático diante do Senhor? Você não sente a presença do Senhor? Talvez o que te falte é perdoar aqueles que te ofendem. Nós, às vezes, guardamos nos nossos corações amarguras durante anos pela falta de perdão. Quando tudo que nós precisamos para viver uma vida segundo a vontade de Cristo é perdoar aqueles que nos ofenderam. Às vezes nós nos sentimos amargurados com o nosso pastor, o nosso líder, nossos pais, aqueles amigos de escola, amigos de faculdade, de trabalho, pessoas próximas, vizinhos, e nós carregamos isso até o findar da nossa vida, quando na verdade isso é perigoso demais. Quando nós estivermos diante do Pai, Ele vai prestar contas, você terá que prestar contas daquilo que te faltou com perdão aqui na terra, daquilo que você não demonstrou aqui na terra. A Bíblia diz que até as palavras que nós dissermos aqui na terra, nós teremos que prestar contas. Aquilo que nós fizermos nessa terra, nós teremos que prestar contas. E a falta de perdão também será prestada diante do Senhor. Isso é muito sério e perigoso, por isso que o Senhor nos ensina por diversas vezes essa dinâmica. Então, uma vez perdoados e uma vez reconciliados com Cristo, qual é a nossa vida agora? Nós viveremos no pecado? Entenda, essa mulher, quando foi perdoada por Jesus, Jesus disse uma frase para ela: vá e não peques mais. O que Jesus estava querendo dizer? Uma vez que você foi perdoada diante de mim por meio do seu arrependimento, agora vá e viva uma vida conforme a minha vontade. Viva uma vida em santidade diante de mim. Agora, uma vez redimidos de nosso pecado, nós temos que mudar a nossa vida e viver uma vida de santificação diante do Senhor. Porque quando mortos com Cristo, nós reviveremos com Cristo também. Então, morrendo para esse mundo, nós ressuscitaremos e viveremos a vontade do Senhor na morada eterna. Amém? Em Romanos 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, apóstolo Paulo fala a respeito disso. Versículo 1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais ainda ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? O que Jesus está nos ensinando é, no versículo 12 do capítulo 8 de João, é agora que vocês foram redimidos, vivam em santidade, vivam segundo a minha vontade. E agora, redimidos, não vivam mais de nenhuma forma na vida do pecado e sobre o seu jugo. Vivam sobre o meu jugo, que é leve e suave. Uma vez redimidos do pecado, temos que fugir dele. Então, sendo a mulher exposta a essa verdade e perdoada, agora o dever dela é viver em santidade. O meu e o seu dever é viver em santidade. Todos nós fomos gratuitamente justificados diante do Pai para viver uma vida com comunhão diante de Deus. E é tudo mediante a fé em Jesus Cristo. Não é pelas suas obras, pelo que você pode fazer. Então não se ache justo diante dos homens e diante de Deus. Você precisa e necessita de um perdão todos os dias da sua vida.